turma! Na aula de português, iremos conhecer o gênero textual mito. Abram o livro do volume 2, na disciplina de português, página 8. Primeiramente, vamos observar essa imagem que abre a unidade 3. Eu busco explicações. Turma, que lugar é este? O que as pessoas estão fazendo? O que elas parecem observar? Pela legenda da imagem, verificamos que esta foto foi tirada no Canadá em 2014. As pessoas estão de frente para o mar. Pelas presenças das barracas, podemos concluir que essas pessoas foram acampar e estão observando o céu, observando um fenômeno chamado de aurora boreal. A aurora boreal, turma, é um fenômeno que só acontece em regiões polares, em regiões frias. São luzes coloridas e brilhantes que aparecem no céu. Essas luzes são emitidas pela luz do sol e pelos ventos solares, quando eles entram em contato com o campo magnético do planeta. Turma, após observarmos essa imagem, passem a página, coloquem na página 10, onde vocês irão ler um texto. E esse texto que vocês irão ler é um mito. O mito de um povo indígena do Mato Grosso. Esse texto, turma, vai explicar a origem das estrelas. Mas antes da leitura, vamos conhecer um pouco sobre o gênero textual mito? Vocês já ouviram falar sobre mitos? Turma, o mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. A ação e a reação das personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Explicando melhor, é bem simples. Mito são narrativas, são histórias contadas pelos povos antigos para explicar a realidade, para explicar os fenômenos da natureza, para explicar a origem do mundo, a origem do homem. E eles criavam, inventavam essas histórias que não eram verdadeiras para tentar explicar o que eles não conseguiam compreender. Então, o principal objetivo do mito era explicar a realidade, explicar os fatos que a ciência ainda não havia explicado. Os mitos, turma, inicialmente só existiam na tradição oral, ou seja, eram histórias contadas por boca e passadas de geração a geração. E com o tempo é que essas histórias foram coletadas pelos pesquisadores e passaram a serem registradas em textos escritos. E atualmente podemos conhecê-las. E nessas histórias, turma, místicas, os acontecimentos geralmente têm uma relação de causa e consequência. Como assim, tia? Ou seja, a causa é um ato. Tem sempre uma ação marcante na história. A causa é esta ação marcante da história. E a consequência é o resultado desta ação, que pode ser positiva ou negativa. Vamos recapitular? Os mitos procuram explicar as origens do mundo e do homem. Os mitos buscam explicar a realidade através de histórias inventadas
que não possuem nenhum tipo de comprovação científica para serem aceitas como verdades. E geralmente há uma causa, que é um fato marcante da história, e a consequência deste fato, que é o resultado desta ação. Agora, vocês irão ler o texto, As Estrelas nos Olhos dos Meninos, para vocês responderem as questões interpretativas sobre esse mito, que conta aí a origem das estrelas. A tia não vai ler o texto, justamente para vocês treinarem, ter essa independência da leitura e saber interpretar as questões do texto. Se preciso for, leiam várias vezes esse texto para conseguir responder as atividades. E próxima aula, vocês irão ler esse texto para a turma, uma leitura individual. Iremos corrigir a atividade. Certo, turma? Até mais!